Eu acho uma reportagem muito triste. Eu acho uma reportagem muito triste. E eu acho que a questão do bullying, eu acho que é triste também, né? Uma pessoa, um menino tão jovem, morrer por causa de consequências de colegas, né? E é isso. Porque isso só mostra enquanto não tem, acho que nenhuma segurança na escola. Quanto para quem recebe o bullying, sabe quanto isso é ruim, triste, ainda mais. Não sei o que falar. E pior. Não sei o que falar. Você acredita que nas escolas de Lagoa da Prata estão preparados para esse tipo de situação? O tipo de situação do bullying, de violência, essas coisas. Como assim? Você acredita que as escolas de Lagoa da Prata estão preparadas para essa situação de violência, de bullying nas escolas? Em questão de violência. Segurança. Segurança. Eu acho que a pessoa que está sofrendo tem que, tentar ter uma certa coragem, chegar e falar que está sofrendo, porque realmente é uma coisa muito triste e talvez as escolas sim consigam parar com tentar fazer o tal aluno parar com tal ato, que realmente é deprimente. Eu diria que não, por mais questão de segurança, porque eu acho que nenhuma escola está preparada para quando vai acontecer o ato da agressão. Então, não estão. Agora a Daniele segue com as perguntas para as nossas convidadas. Dani, é com você. Bom, Patrícia, depois da gente ver esse vídeo e ver a reportagem, você acha que o fato da lei brasileira ser muito branda em relação ao bullying, à violência, você acha que isso cria uma zona de conforto para o agressor, onde os pais não percebem os sinais agressivos que o filho faz, o bullying, e o filho se sente confortável, cria uma zona de conforto para a criação do bullying, para o bullying? Olha, é uma situação bem complexa, porque se a gente entra já na discussão da maioridade penal, né? Quanto mais a gente regride isso, eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter que colocar crianças na cadeia, né? Ou com medidas protetivas, com medidas de ressocialização ou de conduta, né? Eu acho que tem que ter alternativas, né? Sim, tem que ter regras, sim, tem que ser cumprida, mas inclusive já existem alguns casos, né, aqui no Brasil e em outros países, onde o pai foi chamado e ele assumiu por isso, porque eu acredito que se o pai não perceba a conduta do filho agressiva, né, ou ele está muito distraído, ou isso é uma coisa comum ali naquela família, né, aquela agressividade é algo comum. E aí, como eu disse lá anteriormente, a criança só está, né, o adolescente só está reproduzindo aquilo que ele vivencia em casa e para ele é normal, né? Então, existem outras formas, eu acho, né, da gente trabalhar isso. Isso aqui já é um caminho, já é um passo, eu acredito, né? É conversar sobre isso, é abrir discussões e... Principalmente porque quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ficar muito atento a uma tríade, né? Que ela existe na vida, mas nesse caso existe muito, que é a tríade abusador, né? Vítima e salvador. Então eu tenho de um lado, né, aquele algoz, aquele abusador, eu tenho do outro lado a vítima. Então, e eu entro, né, o professor, o psicólogo, né, o pai, ele entra como salvador. E o salvador direciona só para a vítima. Né? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu souber trabalhar isso, né, o abusador, né, a gente falando de um contexto escolar, a personalidade dele ainda está em formação. Se a gente for pegar estatisticamente, alguns só já tem aquele perfil de psicopatia, de perversão mesmo, né? Mas isso ainda pode ser trabalhado nele, não pode ser revertido, mas pode ser trabalhado.
né? Em outros casos, né, essa criança, esse adolescente, ele pode ser recuperado de forma a aprender a conviver de forma saudável e amistosa socialmente, né? E a vítima, né, até a menina ali falou que eu esqueci o nome dela, Taime? Taime, falou, né, sobre essa pessoa também, ela tem que se impor, e aqui o pai fala, né, que ele falou várias vezes para a criança se impor, mas lembra que eu falei daquele perfil já mais introspectivo, mais passivo, né? Se essa criança, esse adolescente não for trabalhar, o fato de eu falar para ela, se impõe, vai lá, denuncia, ela não tem coragem, né? Então, eu trabalho o abusador, né? Eu trabalho a vítima, né? Para que ela aprenda, porque senão ela vai passar a vida dela sofrendo bullying. Ela vai para o trabalho, as pessoas vão se aproveitar dela. Ela pode ser uma pessoa que vai se relacionar e vai sofrer agressões lá do parceiro, parceira dela, né? Então, eu capacito essa pessoa para se posicionar na vida para que ela não precise do salvador, ela se torne ela própria salvadora dela. Então, eu acho que por aí é o caminho, né, mais eficaz e mais saudável. Eu acho interessante também todos os profissionais trabalharem com os adolescentes, com as crianças, a eles sempre terem uma pessoa de confiança. Confiar em alguém que ele possa conversar, que ele possa desabafar, que ele possa contar o que está realmente acontecendo na escola. Porque muitas vezes o filho não tem liberdade de conversar, de falar o que ele está sentindo, às vezes a correria do dia a dia, né? Que hoje todo mundo tem que trabalhar muito, correr muito, então às vezes não conversa com o filho. A questão também de as pessoas às vezes serem vítimas do bullying, igual essa semana mesmo eu tive um atendimento em que a menina já foi ameaçada e ela falou assim, meu pai vai vir aqui só a hora que acontecer. Que ela foi ameaçada de agressão, né, física, e o pai falou que iria na escola só a hora que acontecesse. Então, eu acho que as pessoas também estão sendo muito submissas, esperando, né, acontecer o pior. Depois que acontecer, vai adiantar? Não vai, né? Você já sabe que ela está sofrendo ameaças na escola. Por que ele não foi conversar com o supervisor, com o diretor? Então, muitas vezes, essa correria do dia a dia faz com que as pessoas vão deixando as coisas passar. A gente sabe que as leis, algumas são brandas, mas existe a lei, e às vezes a pessoa não utiliza a lei, não busca os seus direitos. Então, essa questão das pessoas não buscar os seus direitos faz com que os outros continuem abusando, fazendo coisas indevidas, incorretas. Então, a gente tem que procurar nossos direitos, temos que procurar pessoas de confiança, seja o pai, a mãe, uma madrinha, um professor, sempre tem alguém, né? Um psicólogo, alguém que você confie, você desabafar. Não ter medo, como a Taime falou, ter coragem, né? De contar antes que o pior aconteça. E eu falo muito com os meus alunos também que a brincadeira, às vezes você acha que é brincadeira, e como esse caso, né? Às vezes acha que está brincando, um tapa de brincadeira na cabeça, nas costas, e às vezes pode estar machucando o outro. Então é preciso ter essa atenção de todos os lados. Senhora Sabrina, quais as características desde a infância que possam demonstrar que o aluno é propenso a praticar o bullying com os colegas? Como nós já falamos, aquele aluno que sofre bullying, né, ou já teve agressões verbais, físicas, como a Patrícia falou também, alunos que têm alguns transtornos psicológicos, então os profissionais da educação, os pais têm que estar atentos aos sinais, porque de repente o aluno precisa de um tratamento psicológico, psiquiátrico, até, né, de um acompanhamento, de um acompanhamento da família. Então, às vezes ele tem um transtorno, às vezes ele sofreu bullying, às vezes ele é mais agressivo com coleguinhas, atitudes agressivas, verbais, físicas. Então, esses alunos que têm esse tipo de atitude podem ser possíveis agressores. Então, a Sabrina colocou muito bem, né? Mas a gente...
Senhora Patrícia, quais as características desde a infância que possam mostrar para família, amigos, que o aluno será propenso a praticar o bullying com os colegas? Então, complementando o que a Sabrina falou, a gente tem que ficar atento a esses perfis, né? Então, a pessoa que pratica o bullying, ela tem normalmente uma característica já de liderança, de imposição, gosta de ser o centro das atenções, mas o contrário também pode acontecer, né? Ela pode parecer esse comportamento, né, exteriormente, mas por dentro ela pode ser fragilizada, né? E usar isso como uma máscara para ela se impor no social. Então, olhar para isso, porque isso socialmente, infelizmente, principalmente nos meninos, tá? Isso é muito motivado, digamos assim, né? Como se a gente fosse lá e adubasse todos os dias, porque o menino tem que ser machão, tem que ser brigão, né? Não pode levar desaforo para casa. Então, esse tipo de motivação também, às vezes, da família, né, do exterior, isso contribui muito para que aquele comportamento continue sendo praticado lá fora. Não existe, né? Os pais, né, o meu marido mesmo conta, o pai dele falava assim, se você apanhar na escola, você não bater, você vai chegar aqui, você vai apanhar também, né? Então, há um incentivo, né, infelizmente, para que isso aconteça. E no caso, né, isso aí a gente fala de casos normais e tudo, e aquela criança também que apanha em casa, que às vezes é abusada em casa, ela vai abusar lá fora também, ela não tem recursos ainda, né, por isso que eu disse que a gente tem que olhar para o abusador para se posicionar diferente, porque ela acredita naquilo que é o certo, né, aquilo que ela vivencia todos os dias. E os casos, né, que já são mais patológicos, que são os casos de psicopatia, porque isso se manifesta desde a infância, a gente vê mesmo uma maldade ali, né? A maldade era praticada de forma livre. Normalmente isso começa com animais, né? Bate no cachorro, mata passarinho, né? E isso vai se estendendo para o nível social à medida que esse desenvolvimento da pessoa, da criança, avança. Bom, minha pergunta agora é para Ana Laura. Eu gostaria de saber se, após todos os seus anos sofrendo bullying, após a depressão, você ainda tem alguma sequela, algum trauma do bullying, da depressão, ou se você conseguiu superar tudo? Eu consegui superar. Não muito, não 100%, mas uns 90% até que vai. Às vezes a gente lembra, fica com ansiedade, dá crise de choro, mas não é uma coisa que me atinge muito hoje em dia. Antes atingia, porque eu fiquei 4 anos com depressão depois do bullying, mas hoje em dia eu não fico com muito trauma. Agora eu vou passar para a Ronara, que ela vai estar mostrando para a gente uma pesquisa que foi realizada pela nossa equipe aqui na escola, mostrando para a gente sobre as questões envolvendo o bullying. Bom, vou pedir ao Brian agora para colocar um gráfico que fizemos aqui no Chico. Como podemos ver, fizemos 3 tipos de tópicos. Quem já sofreu bullying, quem não sofreu e quem faz o bullying aqui na escola. Bom, cerca de 50% já sofreu ou sofre o bullying aqui na Escola Estadual Chico Rezende. Cerca de 30% não sofreu, ou, pelo menos atualmente, né? Não sofreu o bullying. Agora, 20% é o que faz e pratica o bullying aqui nas escolas, na escola. Agora, para finalizar, gostaria que nossas 3 convidadas dessem uma pequena palavra, dessem uma pequena mensagem sobre as pessoas que sofrem o bullying e aquelas que praticam esse ato perverso. E também para os pais que têm ambos as 2 situações dentro de casa. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje é que quem, né, sofre as agressões verbais, físicas, para não se calarem, como eu já falei, procurar ajuda, falar com uma pessoa de confiança, aquela pessoa que você confia, procurar mesmo ajuda. No caso de quem às vezes faz como se fosse uma brincadeira, mas machuca o colega, ter a questão da empatia, colocar no lugar do outro. E se fosse comigo? Será que eu iria gostar? Se fosse com um parente meu, com alguém que eu amo?
será que eu ia gostar? E os pais também, nessa questão, eu penso que tem que ficarem atentos tanto ao comportamento retraído, né, do filho, quanto ao comportamento agressivo. Porque aquela criança ou adolescente que é agressivo em casa, verbalmente, né, às vezes está passando por um período mais agressivo, provavelmente vai agir da mesma forma na escola, em qualquer lugar. E aquele que está mais retraído, se ele não era e de repente ficou retraído, o pai e a mãe têm que estar atento também. E é isso, pessoal, é não se calar, é procurar ajuda, né, e buscar uma solução para o que você está passando, para resolver mesmo. Como todo mundo falou aqui, ter coragem, né, não se calar mesmo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, todos, o que sofre o abuso, o abusador, né, a família, a escola, porque às vezes, principalmente na escola, é muito imperceptível, né? Então, eu acho que o lugar onde é menos percebido isso é na escola, né? Mas a família precisa ficar muito atenta, né? E olhar também para o seu próprio comportamento, né? Como que eu estou me comportando? Para quê, gente? Para que eu falo mal do outro? Para que eu critico o outro? O que você está dizendo sobre mim? A gente tem que estar sempre fazendo essa pergunta, né? E a pessoa que sofre o bullying também, ela vai se perguntar, né? Por que eu estou passando por isso? O que eu posso fazer para me ajudar, né? Porque o primeiro passo precisa ser seu, porque às vezes a pessoa que está do seu lado, ela não vai perceber, né? Então, como a Sabrina disse, você sempre vai ter alguém da sua rede de apoio, a gente sempre tem. Por mais que às vezes a gente ache que a gente está sozinho, a gente nunca está sozinho. Né? Então vai sempre ter um amigo, vai ter um professor, vai ter um vizinho, vai ter alguém que vai poder te ajudar nisso. Você não precisa passar por isso sozinho, né? O abusador, eu digo para ele, né, que ele precisa de ajuda também, que ele também precisa se olhar, né? Que ele também precisa ser trabalhado, porque a gente não faz nada sem motivo, tudo tem uma causa, né? Então qual é a causa que está te levando, né? É um número grande, né? 20%, né? Dos alunos aqui, eles praticam o bullying. Então, esse abusador, ele precisa ser olhado também, né? O que está acontecendo, né? Que outro comportamento ele pode ter, né? Ao invés de eu criticar, eu não preciso, não é assim que eu não preciso ser maior do que o outro, eu não preciso me impor, né? E às vezes, né, eu tenho um abusador e eu tenho pessoas, colegas que se colam a ele ali porque eles se sentem seguros, protegidos de estar andando ali naquele grupo, né? Porque se eu não faço isso, eu também vou ser abusado, né? Então isso vai ganhando força, né? E a questão da família, né, da escola, né, orar, eu tenho uma frase que é orar, vigiar e fazer alguma coisa com isso, porque quando a gente vê a reportagem, as pessoas perceberam, né, o que estava acontecendo, elas viram aquilo, mas elas não fizeram nada, né, e a gente não pode, diante de uma situação, isso é inaceitável, né, que chegue nesse ponto, a gente não pode deixar de fazer nada, né, então, assim, a causa, né, a Ana Laura estava falando aqui, o que isso causa na pessoa, né, eu já peguei N casos no meu consultório, às vezes de adulto, né, que a gente vai trabalhando, autoestima baixa, a pessoa não consegue se impor no trabalho, não dá certo, né, às vezes um caso de depressão, né, porque que bom que não sei como foi, né, Ana Laura, mas que isso foi visto, né, que a consequência disso foi tratada em tempo hábil, né, para que você consiga seguir sua vida, porque ela estava falando aqui para a gente, né, ela é muito resiliente, quer dizer, ela pegou uma coisa que era ruim, ela transformou isso, né, em coisas que são produtivas para a vida dela, mas não é todo mundo que consegue fazer isso sozinho, provavelmente não foi sozinha que ela conseguiu, né. Então, isso causa enormes problemas que quando, né, à medida que a pessoa vai me falando ali, a gente chega na causa lá da infância dela, né, de um bullying que ela sofreu lá e que foi muito difícil para ela, que ela guardou aquilo, ela trancou aquilo a 7 chaves dentro dela. Então, vocês vão pensar assim, ó, a gente tem um copinho dentro da gente, esse copinho vai enchendo, a gente precisa derramar ele de vez em quando, e é quando eu preciso pedir ajuda, né, porque senão esse copinho vai transbordar ali, e ele vai inundar tudo e as consequências disso não vão ser boas, né? Então,
Esse é o meu recado, né? Fale, né? E a gente precisa olhar para o contexto como um todo, né? Tanto para quem sofre, para quem comete, para essa família, né? Para esse contexto escolar também, por que não está olhando, o que pode ser feito, para que todo mundo fique mais atento. O conselho que eu posso dar para os pais que têm filhos que sofrem bullying é que pelo menos um dia da semana chegue e conversa com seus filhos, pergunta o que está passando na cabeça deles, o que está acontecendo, porque na maioria das vezes os filhos preferem falar para pessoas de rua do que com seus pais. Foi o que eu passei, eu nunca falei nada para os meus pais, até porque minha mãe nunca chegou em mim e conversou sobre tudo da vida. Eu chegava em amizades, conversava, até que um dia eu tive que contar para minha mãe para ela me levar no psicólogo, porque senão eu ia acabar suicidando. E as pessoas que recebem o bullying, né, não tenham medo, porque quanto mais vocês têm medo, mais o que pratica vai fazer, porque na cabeça do que pratica vai ficar lá assim, tá com medo, então vou fazer mais ainda, porque ele sabe que a gente não vai contar. Mas não tenham medo, conta, chega para qualquer pessoa, de maior, policial, pessoas da escola, pessoas dentro de casa, chega e conta, porque senão a coisa vai piorar. E os que praticam bullying, não façam aquilo que vocês não queiram que faça com vocês, porque é uma coisa muito ruim, e vocês acho que só vão aprender quando sentir o que é. Para finalizar, eu enquanto professora, que a gente observa, né, na sala de aula, muitas vezes a pessoa que é o abusador, ele tem uma plateia, ele fala com o outro e vários ficam rindo, riem, acha graça. Então isso motiva ele a continuar a fazer, a continuar com essas atitudes inadequadas. Então vocês, enquanto estudantes, se observarem que a brincadeira não é adequada, é de mau gosto, não vamos rir, pessoal, porque isso impulsiona a pessoa que faz esse tipo de atitude a continuar a fazendo. Bom, nós chegamos ao fim, né, do nosso fórum. Eu gostaria de agradecer a vocês, a Ana Laura, a Patrícia, a Sabrina, por terem aceitado o convite, vir aqui participar do nosso fórum, nos informar ao nosso telespectador, né, quem vai assistir. E gostaria de perguntar se vocês não querem passar um telefone de contato, uma rede social. Caso alguém que queira se sinta curioso sobre o assunto, sobre o bullying, esteja sofrendo, queira desabafar, falar sobre algum outro assunto. Então, lá no meu Instagram eu sempre posto vários assuntos, né? Até uma dica, eu vou falar sobre o bullying depois. E sobre ansiedade, sobre depressão, ajudando as pessoas a lidar com isso, a buscar ajuda, né, quando precisar. E aí, se vocês quiserem me seguir, é @PatriciaAPC, P de pato, S de sapo e de igreja. Ok? O meu telefone, né, de contato é 37-999-585850. E se quiserem uma orientação, né, tirar alguma dúvida, eu lembro uma vez que eu fui acho que no Virgínio, né, depois eu deixei meu telefone e teve pessoas lá que ficaram pedindo orientação, né, então assim, contem, né, com essa rede que a gente oferece mesmo, como eu falei para vocês, e eu estou me colocando à disposição, né, se vocês precisarem de qualquer orientação. Claro que, né, não é um tratamento, mas é um direcionamento. Então, chegamos ao fim do nosso fórum, né? Eu quero agradecer a presença de todos os alunos, as professoras que vieram, assistiram até o final. Quero agradecer a Ana Laura por ter disponibilizado em contar um pouco da sua história. Quero agradecer pela opinião de vocês, Patrícia e Sabrina. Quero agradecer a Ronara, que fez parte da equipe. Quero agradecer ao pessoal das mídias, o professor que se disponibilizou em criar esse projeto com a gente. Quero agradecer também a toda a escola que nos deu permissão para estar fazendo isso
E também quero agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Gostaria que vocês compartilhassem o nosso trabalho do GC, Gotas de Cultura, seguissem a nossa rede social no Instagram, tá? gotasdecultura.gc, e também deixassem um comentário, uma curtida, para a gente saber o que vocês acharam do nosso fórum, tá bom? Muito obrigada a todos.